Olá, bom dia! Estamos ao vivo aqui em mais um Giro da Manhã da Prensa de Babel. Hoje estou aqui no ar livre. Não se preocupem, estou sem máscara, mas não tem ninguém aqui na minha volta. E a gente está fazendo aqui o nosso giro de notícias para deixar você informado sobre as principais notícias da Prensa de Babel nessa quarta-feira, dia 26 de agosto. Bom dia, Laís. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Débora. Tudo bem? Tudo Bom ótimo. dia. Bom dia. Bom dia. Então vamos começar? Vamos começar por Búzios, né, Fernanda? O que você traz para a gente hoje? Então, aqui hoje é o segundo dia do recadastramento que a prefeitura está fazendo para quiosques de praia, na faixa de areia, botes bar, ambulantes, vendedores ambulantes que trabalham pela cidade toda também, não só nas praias, né? E também está incluído nesse decreto do prefeito de recadastramento também para os imóveis de aluguel. Então, ontem foi o dia do cadastramento para os quiosques de praia e botes bar, ele abriu só um dia para cada categoria dessa. Hoje, dia 26, é o dia de recadastramento para vendedores ambulantes, que trabalham não só nas praias, como em toda a cidade. E no dia 28, sexta-feira, vai ser o dia para cadastramento dos imóveis de aluguel, né? Então, assim, é um cadastramento que é feito todo via internet, não é presencial, e está na plataforma digital disponibilizada pela Secretaria de Turismo no site oficial do município. O cadastramento das casas de aluguel, ele fica condicionado à regularidade do imóvel, tem que estar com o IPTU de 2019 quitado, ou pelo menos pagando o parcelamento, né? E essas locações de imóveis, isso é um pedido já antigo, desde que a cidade começou a fechar por causa da pandemia. As pessoas estão muito nervosas para voltarem a alugar as casas, porque a gente vê que isso aqui é parte forte da economia buziana, esse aluguel de casas. E ele está autorizado a partir do dia 1º de setembro. E os hóspedes que alugam essas casas, eles só podem entrar na cidade, atravessando as barreiras sanitárias, com o QR Code. Eles têm que apresentar o QR Code. Por isso é importante que os proprietários de imóveis de aluguel façam esse cadastramento para que eles tenham acesso ao sistema que emite o QR Code, para eles poderem passar isso para os hóspedes deles, senão não tem como entrar na cidade. Durante a sessão de ontem, né, da Câmara Municipal, esse assunto foi muito falado pelos vereadores, porque esse foi um pedido também dos vereadores ao prefeito, que abrissem esses cadastramentos agora. A gente está próximo de um feriado, né, 7 de setembro, e tanto os ambulantes, pessoal de quiosque, como de casa de aluguel, está todo mundo muito nervoso para voltar à atividade. Só que a Câmara tem algumas ressalvas, né, para esse decreto que o prefeito lançou de abertura dessas categorias. Por quê? Primeiro que ele só deu um dia de cadastramento para cada categoria dessa, e isso é pouco, né? A gente sabe que são muitas pessoas e a gente sabe que os sistemas, às vezes, da internet não funcionam tão bem assim. Ontem tinha muita gente com dificuldade de acesso, e a presidente da casa, Joyce Costa, ela disse que caso essa situação persista, das pessoas não estarem conseguindo fazer o seu cadastro, a Câmara vai pedir a anulação desse decreto. Tá? Que ela falou que é um absurdo essa determinação de apenas um dia de cadastramento para cada categoria dessa, porque são categorias importantes que já estão há muito tempo aguardando para voltar à atividade. E também comentando ontem a sessão da Câmara, né, eles aprovaram em regime de urgência, conforme o Executivo pediu, a abertura de crédito adicional especial no valor de R$8.194.000 para pagamento do auxílio emergencial aos estudantes da rede municipal de ensino. Todos os estudantes matriculados na rede, da creche ao ensino médio, vão receber R$200 por mês, já a partir agora do mês de agosto. A prefeitura falou que são 5 meses de pagamento, pelo menos, envolvidos nesse decreto, vai de agosto a dezembro. E se não der tempo de todos os trâmites legais para o pagamento sair ainda no mês de agosto, a prefeitura disse que em setembro vai pagar os 2 meses, agosto e setembro, caso não dê tempo. Né? E algumas dúvidas que o pessoal tinha, como a respeito de alunos que aguardavam o término de 4 salas de aula na Escola Eva Maria, na Vila Verde, e, portanto, ainda não estavam com as matrículas totalmente efetivadas, ficaram na dúvida se terão direito também. A prefeitura, o secretário de Educação, Carlos Robalo, confirmou que esses alunos estão dentro do benefício, que vão receber também. E os vereadores fizeram um pedido especial ao prefeito, uma indicação da Comissão de Educação, Esporte e Lazer da Câmara, pedindo para incluir nesse benefício os buzianos, os alunos de Búzios, né,
matriculados no Colégio Estadual João de Oliveira Botas, para que eles também tenham acesso a isso, já que a situação está difícil para todos os buzianos, né? E os recursos para esse pagamento, eles vêm são provenientes de royalties excedentes e anulações de dotações, né? Agora, também teve mais uma coisinha, né? Porque dentro dessas anulações feitas, tem um que é do Programa de Trabalho de Fornecimento de Merenda, que estava já previsto na Lei Orçamentária Anual, e o Conselho de Alimentação Escolar diz que essa dotação só podia ser anulada se o Conselho fosse consultado. E o Conselho não foi consultado, e a dotação foi anulada mesmo assim. Então é isso. São as notícias aqui de Búzios, pelo menos está aprovado o recurso. Vamos ver agora se a Prefeitura realmente dá velocidade à entrega dos cartões e a tudo isso que tem que ser feito para que os estudantes tenham logo direito a receber esse benefício. Que é voltado para a alimentação, né? Já que eles não estão recebendo merenda. Né? Eu estava aqui acompanhando a conversa de vocês, porque a minha internet, vocês perceberam, me derrubou, mas eu lembrei que a gente esqueceu. A gente esqueceu de comentar ontem no Giro sobre a abertura a Prefeitura abriu também vagas para agente comunitário de saúde, né, aqui em Búzios. A inscrição é até o dia 30, né, de agosto, né, e também é uma coisa importante, muito importante. Importantíssimo esse cargo de agente comunitário de saúde para alcançar os bairros, né, porque a gente sempre fala que saúde básica é economia, para que as pessoas não precisem visitar o hospital, por exemplo, e sejam acompanhadas. Mas teve uma questão curiosa sobre essas pessoas que querem se cadastrar, né? Existe uma prova física, né? Tem um cachorro latindo pra caramba aí. Acho que é a Laís, né, Laís? Parece que as pessoas serão selecionadas em 2 etapas, né? Uma prova objetiva e uma prova física. Mas o que chamou atenção em relação a esse cadastro é a prova física, né, Fernanda? A pessoa tem que correr, né? Quase 2 quilômetros, não é isso? Em 12 minutos. 1.600 metros para mulheres e 1.800 para homens, além do que eles têm que levantar um peso de 45 quilos as mulheres e 90 os homens. Então, assim, a gente questiona o porquê, né? A gente questionou a Prefeitura de Búzios, né? A gente enviou um e-mail para a comunicação e a gente ainda não teve resposta sobre que critérios foram utilizados para que se fizesse uma prova física tão rigorosa para a agente comunitário de saúde. A gente sabe que o ACS, ele caminha pela cidade, caminha pelo bairro, mas daí a correr 1.600 metros? Assim, é estranho realmente, e esse peso também, né? Isso é o peso de uma pessoa, né? 45 quilos é você carregar um adulto, né? Não é, assim, uma coisa muito fácil. Não tem necessidade, né? Assim, acho que nem para a guarda municipal precisaria, talvez, uma coisa dessa. Né? E essas provas, elas são eliminatórias, né? E a pessoa tem 2 chances de levantar esse peso. Se não conseguir, está eliminada. Bem rigoroso mesmo. E a gente fica aguardando aí quais são os critérios, né, para a gente poder trazer aqui o motivo dessa ação tão rigorosa da Prefeitura. Deve estar faltando maca, né? Então, a gente comunitário de saúde tem que carregar os pacientes no colo, deve ser isso. De fato. Fica aí o questionamento. Então é isso. Obrigada, Fernanda, pelas suas informações. Laís, não, Débora, né? Vindo de Cabo Frio, conta pra gente. Vamos ver se eu consigo permanecer aqui na conexão com vocês. Maravilha. Bom dia, gente. Hoje eu vim aqui trazer o que o pessoal do Twitter chamaria de tour, né? É uma série de acontecimentos que, no caso de Cabo Frio, envolvem o setor do turismo, que aconteceram aí nesses últimos dias. Então, para ficar mais fácil de entender, vamos por ordem cronológica. No dia 11 de agosto, a Prefeitura havia liberado o agendamento para veículos de turismo que quisessem ter Cabo Frio como destino a partir de setembro. E aí, essa medida aconteceria com uma série de protocolos e cuidados que deveriam ser tomados. Porém, no Diário Oficial do dia 19, essa liberação, né, ela foi suspensa, essa medida foi suspensa através, né, de um decreto que, segundo a Prefeitura, isso aconteceu por conta dos avanços dos números de
casos do coronavírus no estado e nos estados vizinhos. E eles tomaram como exemplo o estado de Minas Gerais, que é um dos que costuma visitar com frequência aqui a região dos lagos e a cidade de Cabo Frio. Então, nessa semana, na segunda-feira, a prefeitura recebeu um documento com propostas de órgãos ligados ao turismo, né? Especificamente da Associação de Imóveis Legais para Hospedagem e Alojamentos de Cabo Frio e barraqueiros da Praia do Forte, do Sindicato do Empreendedor, Ambulantes e Camelôs, dos municípios tanto de Búzios quanto de Arraial, de Cabo Frio e de São Pedro. Então, eles receberam esse documento que tinha a proposta de requerer a atuação desses setores durante esse período de pandemia. Nesse documento, as associações, né, pediam o funcionamento em capacidade total dos meios de hospedagem. E também, com relação aos barraqueiros, eles pediam a atuação da Praia do Forte. E aí a prefeitura emitiu uma nota dizendo que enviaria esse documento para o Ministério Público Estadual e Federal. Então, ontem, na terça-feira, alguns representantes desses setores fizeram uma manifestação na frente da prefeitura e seguiram caminho para a Câmara Municipal, né, um ato aí de protesto por conta dessa suspensão, essa medida que permitia aos ônibus de turismo de vir para a cidade. Realizaram esse protesto ontem, e ontem mesmo também, né, na terça-feira, os integrantes do Gabinete de Gestão de Crise de Cabo Frio definiram que essas normas que estavam previstas no decreto de suspender os ônibus vão ser mantidas. Então, aí a gente já tem uma resposta para essa tour, né, para o que aconteceu. A decisão ela foi alinhada de acordo com uma recomendação emitida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, o Ministério Público ele informou, né, que o governo municipal, no caso, recomendou que o governo municipal se abstenha de adotar qualquer nova medida de flexibilização e que promova atividades coletivas de aglomeração. Então, essa é a resposta. Cabo Frio vai manter essa decisão de suspender os ônibus e qualquer outra medida que promova aglomerações. E aqui a gente vai ficar acompanhando e cobrando as respostas para poder trazer tudo para vocês. Perfeito, Débora. Eu tô na rua aqui, tá passando um caminhão, vou pedir desculpa a vocês, mas a gente na rua tem esses problemas, né? Lá no estúdio quietinho a gente tem menos barulho. Quer dizer, às vezes não, às vezes tem um cachorro latindo, né, Laís? E a gente vai acompanhar aqui, então, essa tour, como a Débora está contando para a gente em relação a Cabo Frio, sobre as flexibilizações e a participação do MP, né, nesses processos, não só em Cabo Frio, mas em todas as cidades, né? É difícil a gente ter que contar com o MP para coisas tão básicas das cidades, dos municípios aqui, que podem fazer isso sem que o poder público, sem que o Ministério Público interfira e recomende, né? São recomendações tão óbvias. Obrigada, Débora. Laís, vamos com você agora? Vamos sim, Camila. Desculpa aqui pelo cachorro, né? Porque todos eles resolveram latir ao mesmo tempo. Então, Macaé, estou trazendo várias notícias de Macaé hoje, e Macaé está bem recheada, então vamos começar. Primeiro, né, o Sindipetro confirmou mais uma morte de trabalhadores de plataforma. Foi a segunda morte em uma semana. Isso é um caso bem sério, morte por Covid, né, pelo que eu estou me referindo. Esse trabalhador ele trabalhava também na P50. Ele atuava pela empresa Elf e ele morava em Conceição de Macabu. Ele morreu com 36 anos. E é um assunto muito sério. O Sindipetro Norte Fluminense vem analisando isso, denunciando essas mortes, entendeu? Porque aparentemente a Petrobras está omitindo ou não está divulgando com tanta presteza, né, essas mortes, e que existem focos de coronavírus dentro das plataformas. Isso é muito sério porque não está sendo divulgado. Então o Sindipetro realmente está sendo bem atuante nessa questão e denunciando essas mortes, né, esses casos de coronavírus que aumentaram vertiginosamente, quase 100% dentro das plataformas de petróleo ali da Bacia de Campos, entendeu?
Situação complicada, né, É Laís? verdade. A gente tem acompanhado aí esses casos na plataforma, nas plataformas da Petrobras, que têm sido sempre denunciadas aí pelo sindicato. Pelo sindicato, como a Camila estava falando. Outra notícia também, mas isso aí já é uma notícia boa, né? É quase um fim de corrida aí. Um menino de 6 anos que estava correndo atrás, sendo muito divulgado nas redes sociais e acompanhado aqui também pelo prensa, né? Ele estava precisando de um transplante de medula, porque ele tem um tipo raro de leucemia. É um menino de 6 anos chamado Lucas Naves, em Macaé. E agora a notícia que já está lá no prensa é que o transplante foi um sucesso, né, com a ajuda das redes sociais, com a imprensa regional e local, ele realmente conseguiu achar um doador, né, da medula, e ele conseguiu fazer o transplante foi um sucesso. Tem fotos muito bonitinhas lá, e a matéria falando toda essa história, né, e sobre a questão do transplante que foi confirmado pelos familiares. Ele está agora em São Paulo, e está em recuperação, né? Uma boa notícia agora de manhã cedo. Eu ia comentar justamente isso, né? Uma boa notícia de manhã cedo pra gente. Muita força pro Lucas e que dê tudo certo mesmo, porque a gente tá torcendo bastante, né? É verdade, um menininho de 6 anos já lutando dessa forma, né, Camila? Aí agora, então, a gente passa para as questões da política em Macaé, né? Porque agora com as eleições aqui já, 45 do segundo tempo, as eleições já em cima, a política de Macaé fica, e da todas as outras cidades também, né, fica efervescente. Então, nós temos também, e a prensa tá acompanhando isso, né? Então, a gente tem mais um perfil de candidatos, dessa vez é o Ricardo Bichão, do PRTB. Nós temos lá um perfil falando toda sobre a trajetória dele, as propostas e todos os detalhes sobre esse também pré-candidato à prefeitura de Macaé, né? Macaé hoje tem muitos pré-candidatos e a gente está fazendo um apanhado sobre todos eles para as pessoas das outras cidades e também de Macaé possam acompanhar e escolher os seus candidatos favoritos, aqueles que mais a contemplam, né? As representam. Em compensação, desculpa, gente, os cachorros estão aqui bem. Em compensação, também temos uma questão sobre Macaé, envolvendo o vereador Maxwell Vaz, entendeu? E o rompimento dele com o pré-candidato Silvinho Lopes. O Maxwell Vaz tinha deixado a corrida pela prefeitura, né? E ele era o vice da chapa de Silvinho Lopes, porém agora, no último fim de semana, ele rompeu com essa chapa e declarou que ele ia concorrer ele mesmo como prefeito, né? Como pré-candidato à prefeitura. Ele não ia mais acompanhar Silvinho Lopes e a família Lopes, que é uma família que tem grandes laços com a prefeitura, com a política macaense, né? Então, no último fim de semana, ele declarou que rompeu e ia compor uma chapa majoritária que ainda não tem um vice. E nessa matéria aqui agora, que saiu já no prensa ontem, né, na verdade, perdão, ele afirma em primeira mão aqui para a prensa o porquê que foi rompido esse relacionamento entre ele e a família Lopes, de Silvinho Lopes, né? Parece que houve uma deslealdade, entendeu, em relação à família Lopes, porque parece que a família Lopes e Silvinho ofereceram para outro grupo político a posição de vice. E ele achou isso uma deslealdade e rompeu com a família, entendeu? E agora está concorrendo rumo à prefeitura, né? Vamos ver como isso vai acontecer nos próximos capítulos. A prensa acompanhando aí o xadrez político de Macaé, de olho aí nas situações, né, nos desdobramentos, como a Laís falou, na reta final, para a gente ter as convenções dos partidos e finalmente saber quem são os reais candidatos, né, à prefeitura de Macaé, e a prensa vem acompanhando isso muito de perto. E falando em política, a gente não pode deixar de citar também que, não sei, já acabou, Laís? Ainda tem mais alguma informação? Não, por enquanto é isso. Tá, é que eu emendei aqui e nem te perguntei se você já tinha terminado. Não, já acabou. E aí, falando de política, a gente tem que citar que agora, a prensa tem uma coluna de notas, né, políticas, onde você acompanha aí os bastidores de Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, Macaé, fica de olho em tudo que está acontecendo, o que a gente recebe de informação que precisa ser checada, e você encontra sempre no final do dia a coluna Polis,
que são as notas políticas na Babel. Você pode ficar acompanhando, você pode acompanhar o desenrolar dessas notícias lá na nossa coluna de notas. Você pode visitar imprensadebabel.com.br e também aproveitar esse finalzinho. Então, aproveitar esse finalzinho do dia para checar as notícias políticas aqui de todas as cidades. A nossa página, @prensa de Babel, e seguir as... Então, a Camila tá... acho que eu caí aqui, já voltei, né? Já, muito rapidamente, só sua voz está aparecendo. Mas vou completar, então. Na coluna Polis, né, que já está no ar, que é de ontem, né, que saiu ontem à noite, tem informações sobre Búzios, né, sobre o Morel, que é tão familiar aí com vocês. Tem também sobre o Tom Viana, caso interesse. Então, o pessoal de Búzios também dá uma olhadinha lá. E também sobre questão de Cabo Frio. E Macaé também, tem umas pinceladinhas de Macaé e Cabo Frio. Então, todo mundo pode ir lá dar uma olhada como essas questões assim do último desenrolar político das cidades. Isso aí, gente. Então, a gente fica por aqui. Será que a Camila vai conseguir voltar? Bem, então, como eu falei com você, todas as matérias estão no site, entendeu? É www.prensadebabel.com.br. Vocês podem também curtir as nossas redes sociais, mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, entendeu? E fica sempre ligadinho aqui na prensa. Será que a Camila vai fazer o fechamento? Eu acho que não, gente. Então, eu acho que não, acho que é melhor você encerrar, Laís. Exato. Então, a gente fica por aqui, sempre, todo dia, 8 horas da manhã, a gente está aqui todo dia. Então, um abraço, gente. Tudo de bom. Bom dia de trabalho para todos. Até amanhã. Tchau, até amanhã.